estamos gravando Showtime. Galera, como vocês viram na aula passada, nós iniciamos um novo tema, certo? Começamos a falar sobre dinâmica. E dinâmica estuda as causas dos movimentos. E aparece um lance lá, o eu tenho a força. Não, não é o He-Man, mas é a força, parece força. E tem vários tipos de força que a gente conheceu na aula passada. A aula de hoje, que é o início, que é a aula 9, vamos falar especificamente da força-peso, tá certo? E depois, lá nos finalmente, a aula 10, depois de um intervalinho ali, de boa, para você tomar um café e tal, certo? Temos depois nosso conhecimento da primeira lei de Newton. Tudo isso faz parte da dinâmica, que é o nosso novo tema, que vai comandar aqui uns bons dias conosco, beleza? Então, vamos lá. Na aula passada, nós vimos as principais forças da mecânica. Então são as principais, quer dizer que só tem elas? Não, são as principais que no decorrer deste curso vamos esbarrar e ter um dia especial para conhecer cada uma. Mas o dia de hoje é força-peso, tá certo? As outras ali a gente soube na aula passada o que elas eram e principalmente como é a direção e o sentido. Tá? Mais para frente, vocês vão ver que isso é primordial quando a gente começa a colocar, tem uns probleminhas de caixinha, de um corpo. É importante desenhar essas forças, tá certo? Já, vocês mais para frente, acho que já na segunda aula aqui, na próxima semana, vocês vão entender um pouquinho porque é tão primordial saber como desenhar essas forças, tá certo? Então, vamos lá para o nosso foco, a força-peso. Bom, pois bem, lembrando sempre que essa aula vai estar em PDF para você lá no Siga, para que você possa ter esse pergaminho no seu coração. E também a aula está gravada, então qualquer dúvida, né? Estamos aí também naquele e-mail esperto, que não seja lá pela 1 hora da manhã, que a gente possa trocar figurinhas de alguma dúvida, tá certo? Então vamos lá. A força-peso, ela é representada por essa letra aqui em P maiúsculo, certo? A força-peso, às vezes você conhece ela só como peso, tá? Não necessariamente as duas palavras juntas. Peso ou força-peso, tá? De um corpo é o quê? De um corpo é a força com que a Terra ou planeta atrai esse corpo, tá? Aqui a gente está com a Terra, então seria o quê? É o que a Terra atrai esse corpo, certo? Então, vamos lá. Galera, vamos lá, sem se distrair, hein? Primordial também, a força-peso numa pequena região aqui da superfície da Terra, ela é sempre, olha só o desenho dela, ela é sempre direcionada verticalmente para baixo. Isso sempre. Por isso que a gente coloca aqui 4 situações que às vezes desenha força-peso. Então, você vai ter que desenhar. Nesse caso aqui, seria um caixote caindo, uma queda livre de uma caixinha. Força-peso, como que é? Olha só, elas têm rosinha aqui, bonitinha, verticalmente para baixo. Ó, já indiquei ela aqui, verticalmente para baixo, ó, a setinha para baixo. Aqui ela apoiada, pode ser uma caixinha ali, a lata de leite condensado em cima da mesa. Ela o quê? Indique a força-peso, verticalmente para baixo. E se essa lata estiver agora apoiada na parede, professora? É a mesma coisa, verticalmente para baixo. E outra situação, você está ali na rampa, vai começar a descer aquela rampa do skate mó legal. Como que seria a sua força-peso ali? Verticalmente para baixo, correto? Muito detalhe nisso. Como desenhar a força-peso verticalmente para baixo. Primordial que isso esteja no coração de vocês, daqui para frente, de cada força, como desenhá-las, tá certo? Continuando. Uma coisa que acontece e muito, e que nós falamos errado no dia a dia, seria peso e massa de um corpo. Como assim, professora? Olha só, preste atenção aqui. Na linguagem do dia a dia, confunde-se muitas vezes massa e peso. Massa não é aquele macarrão ali, aquela lasanha. Nein, das nicht. Não, aqui estamos falando de comida, estamos falando de física.
massa e peso. E vamos lá, dizemos, por exemplo, o meu peso é 70 quilos. Está errado, sabia? Ou então, aqui na pergunta, quantos quilos pesa este pacote de farinha? Você vai falar 1 quilo? Errado. Por quê? Massa e peso na física são grandezas diferentes. Tá certo? Como assim, professora? Olha só, vamos primeiro falar por quê. Bom, primeiramente, peso e massa são conceitos diferentes. Olha a diferença aqui, gente. A massa é uma grandeza que não varia, independente do local que você esteja. O peso é a força com qual você é atraído pela gravidade de um local, um planeta, um satélite, um cometa, um asteroide, etc. A unidade de medida padrão de massa é quilograma e a de peso é newton. Aí você já percebeu que tem uma diferença. Mas aí mais para frente, olha só. Massa de um corpo é a quantidade de matéria que existe num corpo. O valor da massa não varia qualquer que seja o local onde ela se encontre. Trata-se de uma grandeza escalar que fica perfeitamente definida pelo valor numérico e, respectivamente, unidade medida quilograma no Sistema Internacional. E a massa se mede por balanças. A gente tem aqui uma digital, né? E aqui a gente tem até uma analógica, certo? Por balança se mede a massa. O que mais? E como a gente vê essa diferença? Olha só, porque na força-peso, o peso, a gente utiliza essa expressão em que P é o peso do corpo em newtons, correto? E M, que é a massa, é a massa do corpo em quilos. E G vai ser a gravidade do local. Se a pessoa está na Terra, é a gravidade da Terra. Se a pessoa está em Marte, é a gravidade que está em Marte. Mas você está vendo por que peso e massa são grandezas diferentes? Primeiramente, peso você calcula, massa vezes a gravidade, da onde você está. A massa já não, a massa já é o valor aqui em quilos. Ou seja, quando alguém te pergunta qual é o seu peso, você praticamente respondendo corretamente na física, sendo aquele nerd chato ali, não, meu peso é 700. Você estaria aqui fazendo massa vezes gravidade, considerando que a gravidade arredondando na Terra é 10, você estaria respondendo um valor maior. E a pessoa aí fica até assustada, né? Nossa, como assim? O profe, Diga. então, não aqui na Terra, mas lá pra cima, no universo, sei lá, falar galáxia, a gente não tem o mesmo peso que tem aqui na Terra, a gente é mais magro, né? Exatamente. Isso Nossa, tem que me mudar pra Lua, professora? vai ter um exercício aqui legal que você vai ver aonde tiver menor gravidade, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aonde tiver menor gravidade, você vai ter um menor peso. Nossa, professora, meu sonho agora vai ser morar lá na galáxia. Mas lembrando, né, isso é só um engano, né? Porque a massa em si não muda, você só está mudando o seu peso. Ou seja, é que nem quem já viu já aqueles clássicos filmes lá que tá lá orbitando no planeta, tá flutuando ali, é por causa disso. A gravidade ali é menor, por isso que até tem lá aquele salto lá quando foi para a Lua. Nossa, o cara tá levitando ali, né? É porque a gravidade é menor, não é porque a massa dele diminuiu. Ali o astronauta deve ter seus quilos ali, mas é que aqui o peso mudou por causa da gravidade. Beleza, gente? Perceberam essa diferença? Desculpa interromper, só que a Viviane não está conseguindo entrar na sala. Ela está esperando a permissão. Eita, eu falo para ela entrar e sair de novo, eu não tô vendo ela. Tá bom. Bom, dá uma esperadinha, né? Mas eu nem vi ela chamando aqui. Deve ter tido às vezes dá algum bug, né, gente? Às vezes dá algum bug. É que o computador dela tá bem travado e tá demorando para carregar a sala, assim. Ah, acontece.
sem estresse, sem estresse, sem estresse. É sério, eu ainda nem coloquei a lista ainda, sem estresse. Mas, gente, então, olha só, quando a gente calcula o peso, né, a gente vai utilizar essa expressão aqui, beleza? Essa expressão aqui que a gente utiliza para o cálculo do peso. Onde vão vir as pegadinhas? Primeiramente, a massa tem que estar em quilos, hein? Tem que estar em quilos. Se não estiver em quilos, o que nós temos que fazer? Temos que converter. Aí tem aquela coisa, né? 1 quilo, 1000 gramas, né? Aquelas relações lá que a gente já conhece. E aqui o grande lance aqui é a gravidade. A gravidade, a aceleração da gravidade, ela está em metros por segundo ao quadrado. Aqui vai depender do local de onde você vai estar. Na Terra, vocês vão se acostumar. Geralmente, eles dão a gravidade, se quiser ser legalzinho com você, dá o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Mas também, você vai encontrar também ele aproximado, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Professora, eu vou ter que decorar isso? Galera, sempre que você vai utilizando, você se acostuma. Mas geralmente isso é dado, tá certo? Só mesmo se for querendo mesmo jogar o cacho inteiro de banana para você escorregar, aí ele não vai querer dar, tá? Mas é bem difícil. Mas vocês vão ter que se acostumar que ou você encontra 10, tudo arredondado, aí tudo que multiplica por 10, show de bola, né? Ou então 9,8, certo? Multiplicação com vírgula. Por isso, em dia, as ferramentas de matemática, multiplicação, principalmente com vírgula, é muito utilizado aqui na física. Beleza? Continuando aqui nosso tema. Olha, Felipe, quando ela entrar, eu libero, tá? Sem estresse. Tá? E sem estresse também, se ela tiver... O computador, às vezes, não está feliz naquele dia. Sem estresse também. Depois, tranquilamente, ela vê na aula, certo? Continuando aqui. A relação, então, aqui a gente tem a relação tal, como a Jaqueline estava com a dúvida. Então, professora, como vai ser meu peso em outros lugares, né? Nas vias, no universo, como que vai ser? Olha só, relação entre peso, massa e peso de um corpo. Olha só, a massa da pessoa, como a gente viu, massa, né? É o nosso M, né? A massa, e esse M sempre está em quilos, gente, ela não varia, correto? Mas o peso de uma pessoa varia de acordo com o quê? Com a gravidade do planeta. Isso é óbvio, né? Porque P é igual a massa vezes a gravidade, da onde você estiver. E olha aqui no exemplinho que a gente tem aqui. Vamos considerar primeiro qual que é uma massa dessa pessoa, então. Vamos pegar primeiro aqui na Terra, que é mais fácil. Se a gente disse que na Terra a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, arredondando, vamos encontrar a massa desse ser humano aqui, desse astronauta? Então, vamos lá. Peso é igual a massa vezes gravidade. Isso é igual a massa, a gente não sabe, certo? A gravidade a gente arredondou aqui, que é 10. E o peso aqui na Terra é 800. Então, aqui eu passo isso daqui multiplicando, dividindo para lá, fica massa é igual a 800 dividido por 10. Corta aqui nossos zeros. Essa pessoa tem uma massa igual de 80 quilos. Olha só como o peso dela varia aqui nos planetas. Olha só, em Júpiter. Galera, Júpiter tem uma gravidade, a gente vai ver no próximo slide, que eu mostro as gravidades dos planetas. Júpiter tem uma gravidade enorme. Por isso, olha só o peso dele. Meu Deus, quase dobrou aqui, tá vendo? Praticamente dobrou, né? O dobro de... quase dobrou aqui, certo? O que mais? Olha em Marte, ó, o peso aqui já ficou bem menor. Opa, Marte aqui já é uma boa ideia. Olha na Lua como o peso aqui ficou bem minúsculo, tá vendo? E agora em Mercúrio, também o peso ficou minúsculo. Professora, tem alguma diferença essas coisas se eu falar? A gente vai ter um tema que a gente vai falar de astronomia em algum momento. Lembra, né? Astro é uma fera, porque ele não mia, né? Ele ruge. Agora, aqui a gente vê aqui, né? Tem alguma diferença sobre isso? Bom, uma curiosidade que a gente tem de Júpiter, eu não tenho fotos aqui, mas eu tenho um amigo muito especial que ele tira fotos de coisas assim. Júpiter é um dos planetas que tem muitos satélites artificiais. O que é isso? Não, naturais, perdão. O que é isso, professora? Várias luas. Nós temos só uma lua,
que é a lua que a gente vê à noite. Júpiter, Saturno, eles têm diversas luas, certo? Não sei se você lembra algum episódio de Star Wars, que às vezes o Anakin tá, ou nem o Anakin, o Luke tá acordando, esqueci na terra dele, Aldebaran, acho que tem 3 luas ali no pôr do sol, porque geralmente planetas que têm uma gravidade muito alta, ele atrai esses tipos de astros, e aí fica na órbita dele. Isso é uma curiosidade, assim, só para falar, a nível de curiosidade, certo? Tranquilo, gente? E aí, olha só essa tirinha. Galera, essa tirinha do nosso amigo Garfield que eu mostrei na aula passada para vocês, ela é clássica. E agora você entende porque o Garfield escolheu que ia para um planeta de gravidade menor, certo? Olha só. É verdade, isso aí. Concorda, Evelyn? Concordo. Vamos lá, continuando. Agora você entende porque o Garfield diz que ele vai para um planeta de gravidade menor. Porque o nosso amigo aqui, que eu sempre esqueço, John, é John, hoje eu não esqueci. O John sempre fala para o Garfield, né, perder peso. Porque o Garfield adora o quê mesmo? Lasanha. E aí ele fala que, tá bom, entendi, eu tenho que perder peso. Eu vou então para um planeta de gravidade menor. E de fato ele perdeu peso, certo? Porque peso é o que? Massa vezes gravidade. Mas ele perdeu massa? Não. Né? Viram para aqui? Mas ele não perdeu massa. Né? Tranquilo, gente? Podemos continuar aqui? Tudo bem? Tudo suave? Então vamos continuar. Pois bem, aqui a gente tem aqui de nível de curiosidade a aceleração da gravidade em alguns astros. E aqui, olha só, o valor da gravidade de Mercúrio em Vênus, na Terra, olha em Marte, olha em Júpiter, o valor da gravidade, 25,9. Saturno, Urano, Netuno, Plutão, olha na Lua, 1,6. Certo? Por isso, a dica, então, Jaqueline, quem quiser lá, né, vão para a Lua. Todo mundo para a Lua ali, fica bem leve, né? Todo mundo indo para a Lua, fica bem leve, porque a gravidade na Lua é a menor de todas aqui, desses astros que a gente está vendo aqui na expressão aqui, certo? A Lua é uma boa pegada. Vamos, então, aqui algum exemplo aqui que eu tenho para vocês. Qual o peso de uma pessoa cuja massa é de 50 quilos na Terra, na Lua, em Mercúrio e em Júpiter? Bom, galera, se for exercício assim sempre, mó suave, né? Chuchu beleza, vamos lá. Por quê? A massa aqui, lembrando, né? Não fique ali, eu sei que M é igual a 50. Escreva, porque às vezes você tá ali concentrado, passou um pássaro na janela, nossa, o que eu tô fazendo? Aí você já olha, nossa, me perdi. Não, por isso escreve o que o enunciado está te dando, ó. A massa igual a 50 quilogramas. E separa ali os bois, né? Quero fazer na Terra, na Lua, Mercúrio e Júpiter. E agora aqui a expressão do peso. Peso é igual a massa vezes gravidade. Na Terra, qual que é a gravidade aqui na Terra? Opa, aqui olha só, o 9,8. 50 vezes 9,8, 490 newtons. Na Lua, peso igual a massa vezes gravidade. Peso igual a 50 vezes a gravidade na Lua. Aqui, 1,6. 50 vezes 1,6. O peso é 80 newtons. Em Mercúrio aqui 3,6. Mercúrio, o planeta mais perto do Sol, certo? Então, 50 vezes 3,6, o peso é 180 newtons. E agora em Júpiter, né, o nosso Júpiter mais pesadão aqui, ele, então, peso é igual a massa vezes gravidade, 50 vezes 25,9. Peso é igual a 1.295. Tranquilo, né? Se for sempre assim, tá todo mundo alegre, feliz, contente, sorridente, certo? Tem dúvidas até agora, né, gente? I think so. Não? Ok, vamos lá. Acho que não, prof, mas qualquer coisa eu peço. Tá certo. Qualquer coisa... Sim, né, prof? Dúvidas eu não tenho. O problema é depois fazer divisão com o número decimal, né? Aí... Eu sou péssima em divisão. E daí com o número decimal, então... Nossa, gente. Aí o grande lance é que ninguém vai te desafiar a correr 5 quilômetros antes que você treine todos os dias 1 quilômetro,
1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Aí é um treinamento. Então, eu sei que a divisão é chato, a mais ainda quando é decimal. O lance é treinar. Querendo ou não, é treinar. Tá? Às vezes você está ali de boa, até ouvindo uma série, você está no cantinho fazendo sua divisão. Vamos lá, vamos fazer primeiro num canto, né? Números decimais. Começa lá desde os mais simples, depois já vai complicando, coloca um número fictício, só para ir dividindo, entendeu? É treinamento, gente, é treinamento. Tá? Porque depois você vai treinando, você já pega o jeito, certo? Não tem outra coisa, não vai cair um raio do céu que de repente da noite para amanhã, não, é treinamento, Por isso o grande lance aqui, né? Você fala, mas professora, você deixa a gente usar os dedos mágicos, né? Calculadora deixar, eu deixo, mas vocês têm que ter consciência que no momento ali de uma prova presencial ou lá na frente, alguma outra coisa, uma vaga de um estágio, coisa assim, você não vai ter esse recurso. E a gente se desacostuma, certo? Às vezes tem gente que às vezes nem consegue mais escrever direito no papel porque usa tanto computador. É uma coisa de treino mesmo, tá? Não tem outra alternativa, tá certo? O que ajuda muito na divisão é a multiplicação, é saber a tabuada. Aí já ajuda, já te dá um start mais rápido. Mas é treinamento, gente, tá? É treinamento. Olha só, aqui tem uma observação bem legal. A relação entre massa e peso. Vocês foram percebendo ali, né, que quanto menor a gravidade, olha na Lua, menor vai ser o peso. Quanto maior a gravidade, olha no Júpiter, maior é o peso. Esse slide está nos explicar isso, certo? Peso e massa são grandezas diretamente proporcionais, correto? Então, se uma cresce, a outra também vai crescer. Tá certo? Elas são grandezas diretamente proporcionais. E aí, gente, antes da gente entrar já no tema novo, deixo para vocês aqui, para a gente dar uns 10 minutinhos ou menos até, aqui o exercício aqui, usando a nossa tabela anterior, correto? Vou até colocar aqui os valores da gravidade, ó. Aqui a gravidade da nossa amiga Lua. Ó, bonitinha a Lua, né? Gravidade 1,6 certo? Metros por segundo ao quadrado. A gravidade na nossa amiga Terra, fofa, aqui é 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa gravidade aqui, quem que está brincando com bambolê? Qual que é o planeta que tem anéis? É o nosso amigo Saturno. Saturno é lindo, gente. Saturno aqui tem uma gravidade aqui de 11,3. 11,3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, todo mundo pega o seu pergaminho, ou faz mesmo ou no canto do celular, ou no canto do computador. Pega ali qual que é o valor da sua massa, qual que é a sua massa, eu não sei, cada um tem sua massa, certo? Quantos quilos ali que você tem na sua massa, certo? A massa igual, não sei quando cada um tem sua massa ali, correto? Prof, precisa copiar a questão ou só fazer a resolução? Só faz mesmo a resolução, porque vai estar no PDF para você. Beleza. É isso mesmo, Gilberto. Falar em massa é muito estranho. É muito estranho. Assim, eu até... Ai, professora, você fala então tudo certinho? Não. Porque já acostuma e também é aquela coisa, né? A maioria fala assim, você vai falar diferente, todo mundo já olha assim, ai, meu Deus, né? A nerd, inteligente, no crânio. Não, mas é estranho. É estranho. Vocês só têm que ter cuidado mesmo, né? Quando vir abordar esse tema em alguma situação, em alguma questão, aí você já tem que virar a chavinha. Ups, lembrei. Entendi porque é diferente. Ou então, às vezes, você está vendo um filme nerd, né? Ou uma série nerd, né? Big Bang Theory, alguma coisa assim. Aí você já entende também algumas coisinhas, certo? Por causa daquela tirada ali. Como é aquela tirinha do Garfield. Se você mostrar para alguém aquela tirinha do Garfield, talvez, às vezes, a pessoa nem compreenda, né? Cadê a tirinha aqui? Essa tirinha clássica do Garfield. Às vezes tem gente que nem vai compreender. Mas agora, você já com esse conhecimento de peso e massa, você já pegou a tirada aqui da tirinha, certo?
Então, vamos lá, gente, aqueles 5 minutinhos esperto, todo mundo ali, fazendo seu cálculo. Desculpa, gente, eu tô saindo de uma tosse forte, mas... Prof, então o peso é a multiplicação da massa e da gravidade, é isso? Isso, aqui, ó, no caso aqui, olha só, como a gente faz aqui, né? Da Lua, né? Peso na Lua, você pode até escrever assim para te ajudar. Vai ser a massa, sua massa, vezes a gravidade na Lua, que é 1,6, correto? Ah, entendi. Essa é na Lua. Agora aqui na Terra, para ajudar a não confundir, peso na Terra vai ser igual a sua massa, cada um coloca a sua massa ali, vezes 9,8. Correto? Opa, explicava massa e peso. Ah, tá, perdão. Aonde? É o último slide. Peso é em Newton. Sim, peso é em Newton, porque tudo que é uma força-peso e as outras mais, tudo é em Newton, tá? É um só slide? Olha só. Esse daqui? Não, aquele outro lá, que tinha explicação de cada um. Ah, tá, perdão. Esse daqui? Não. Acho que é mais pra frente ainda. No caso, pra trás. Acho que é aquele lá que tinha o desenho do Antes desse. Professora, desculpa. Ah, tá certo, gente? Não, era um antes daquele azul lá. Antes do azul. Esse? Aí, Ah, tá. Tranquilo. Prof, depois você pode ir naquele lá que tem o desenho dos planetas, assim, um do lado do outro. Posso sim, tranquilo. Posso sim. Prof, então lá em Júpiter é muito maior a força que Da puxa a gravidade. gente? É muito maior. Eu não sei como vai ser, como eu vou explicar a astronomia para vocês, mas vocês sabem que tem um campo gravitacional, né? A gente tem, por exemplo, a Terra aqui, né? Nós temos a nossa amiga Terra aqui, certo? E geralmente tem os satélites, né? Que estão para cá, assim e tal, né? E tem um campo gravitacional aqui, correto? Por isso que tem os satélites que ficam aqui orbitando. Em Júpiter, por ele ter uma gravidade muito grande, o campo gravitacional dele é maior. Então, às vezes, em viagens espaciais, né, a pessoa às vezes lança ali, quer estudar ali o universo, uma coisa assim. Quando está passando por Júpiter, ele tem que ter muito cuidado. A Júpiter geralmente é traçadinho assim. Ele tem que ter muito cuidado, porque às vezes a coisa está viajando aqui, né? Um satélite, uma nave, sei lá, e ele já é atraído pelo campo gravitacional, porque é muito forte. Opa, eu vou para frente, então. Vou lá para a nossa amiga aqui, que queria que eu... Aqui, certo? Entendeu? Por isso, né, tem que ter... E essas coisas, essas são particularidades lá da parte aqui da engenharia aeroespacial. Tem muitas manobras para economizar energia, que é uma manobra chamada swing by, que eles aproveitam, assim, tá um planeta aqui, outro planeta aqui, outro planeta aqui. Aí o satélite, uma vela solar, sei lá, ele passeia por aqui, pega aqui um impulso, vai por aqui, pega um impulso e vai lá para o outro. Tudo utilizando o campo gravitacional. Mas isso é uma coisa bem curiosa lá na frente, assim, isso é uma matéria até de pessoal lá como chama? Da engenharia. Certo? Ô, prof, e se o peso, a massa, no caso, fosse um número quebrado, eu arredondaria ou usaria o quebrado mesmo e usaria vírgula? Bom, se for um número muito assim, se for um número muito quebrado, aí fica a seu critério, vai te contar, se for 55,2, aí pode colocar 55. Mas se no exercício, lá no exercício, ele faz questão de dar uma massa com um número bem assim, chato, aí vai ter que realmente utilizar assim mesmo. Aí realmente tem que fazer lá a multiplicação lá, né? Qual que é a dica aqui, né? Faz lá no cantinho do papel a multiplicação,
Aí coloca vírgula embaixo de vírgula, né? A multiplicação já é mais simples, né? Quando vai ser a divisão, aí realmente também tem que, se ele dá tantos detalhes assim, tem que colocar todos os detalhes do número que deu mesmo, tá certo? Sim, prof, obrigada. De nada. Posso passar para frente, gente? Prof, eu não consegui ainda terminar as atividades. Eu vou voltar lá, vamos voltar aqui, né? E aqui, como seria aqui no Saturno, né, seria o peso de, peso de Saturno, foi mal, gente, Saturno vai ser igual a massa, sua massa que você tem aí, 11,3, correto? Aqui, gente, só colocar o número, então, que você tem da sua massa. Então, alguém pesa 51, alguém pesa 57, alguém pesa 60, aí tem a galera dos 80, aí você só coloca o valor aqui, correto? O valor da sua massa aqui e multiplica. Beleza, gente? A grande dica para se manter é fazer uma atividade física, ajuda bastante. É bom mesmo. Tá certo, gente? Tranquilo, gente? Tranquilo como calcular o peso ali? Qual vai ser o menor peso? O menor peso vai ser na onde? Na Lua, né? Porque a gravidade é menor, certo? Como a gente viu ali nos slides passados, quanto menor a gravidade, menor vai ser o peso. E aonde vai ser o peso maior? O peso maior vai ser em Saturno, porque Saturno tem a maior gravidade entre todos aqui que a gente está fazendo o exercício, correto? Entre a Lua, a Terra e Saturno, Saturno é que tem maior gravidade. Não é mesmo? Eita, Amanda, não se estressa não se estressa não. Estresse não é legal, não. Estresse depois da dor de cabeça. Mano, pode emagrecer, mas depois da dor de cabeça. Tenta não se estressar. Eu sei que é difícil, por isso tenta aproveitar um dia bonito de sol, respira fundo, tenta não se estressar, tá bom? Cortar uma perna, nossa, Gustavo, você foi meio radical nesse caso aí. Foi meio radical, então não. Aí eu já não concordo, não. Gente, beleza? Podemos continuar aqui, tranquilo? Todo mundo fez ali seu cálculo? A gente está chegando quase na metade da aula. Vou jogar a nossa lista de presença, você que está aqui. Colocar lá seu nome. Beleza? Vamos lá. Coloque ali seu nome e veja bem ali toda a informação. Então, beleza, gente? Tranquilo como calcular aqui a nossa força, peso, estando em planetas diferentes. Beleza? A força-peso é para ser fácil assim mesmo, no cálculo. A dificuldade vai estar naquelas coisas. Qual que é a diferença entre o peso e massa? Peso varia conforme a gravidade, a massa não, tá? Isso às vezes pode confundir. Mas aqui no momento da força-peso é assim, simples, alegre, feliz, sorridente. As outras forças que vamos conhecer nas próximas aulas vão ser assim? Não. Então, por isso que nesse momento, quando tiver atividade ali, faz ali com gosto, faz caprichado, porque é bem facinho assim mesmo, garantindo aqueles pontinhos de boa. Beleza, gente? Podemos, então, ir para o nosso tema agora. Vamos falar da primeira lei de Newton. Agora que as coisas começam a ficar divertidíssimas, certo? Então, vamos lá, todo mundo se ajeitando. Pega um copo de água, que agora a gente vai iniciar a nossa aula 10. A lista de presença está ali no nosso chat. Então, vai lá, coloque seu nome ali. Dúvidas até o momento, gente? Manifestem-se, everybody. Acho que nada, por enquanto tá bem tranquilo. Show de bola, show de bola. Então, vamos então iniciar esse tema aqui da primeira lei de Newton. Newton é o grande pai aqui da dinâmica, em mais geral ainda da física, da parte mecânica,
É Newton. Newton é o pai. Sim, Natália, a primeira lei é a inércia. E a gente vai se divertir muito com essa primeira lei. Vamos lá, primeiramente, quando falamos de força, lembramos de quem? Newton, nosso amigo Newton, a maçã que caiu na cabeça dele e tal, né? Dizem que caiu ali, né? A maçã e ele teve, então vamos lá. O estudo da dinâmica, né? Porque nós estamos na dinâmica, está estruturado em 3 leis. São 3 leis de Newton, que também são chamadas de princípios básicos da dinâmica. Que nem temos as cores primárias, né? As cores primárias, amarelo, vermelho e azul. Na física, aqui na parte de Newton, na dinâmica, são as 3 leis. Primeira lei, segunda lei e terceira lei de Newton. E quais são as aqui? A primeira lei é o princípio da inércia. Inércia, alguém já deve ter ouvido. Nossa, inércia, já ouvi falar, que é isso? Tem altas piadinhas nerds sobre inércia, e essa é a nossa primeira lei. A segunda lei, que é o tema da nossa próxima aula, é o princípio fundamental da dinâmica. Essa daqui tem cálculo. Tem ali uma equaçãozinha ali para a gente calcular. A inércia não tem. Ela tem algumas características ali. Quanto maior a massa, maior a atração. Exatamente, Gustavo, isso é o princípio gravitacional. A força gravitacional é aquele lance lá de Júpiter. Júpiter tem uma massa enorme e ela tem ali uma gravidade também alta, certo? Por isso que é força de tração. Quando você passou ali, você está passando ali seu carrinho perto de Júpiter, você ficou atraído. E a terceira lei de Newton é ação e reação. Também uma das leis clássicas, né? Ação e reação é a terceira lei de Newton. O foco de hoje é a primeira lei, o princípio da inércia. E o que é isso? Bom, pois bem, primeira lei de Newton, lei da inércia. A lei da inércia nos diz: qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou abreviando movimento uniforme, se o conjunto de forças que nele atuam tem resultante nula. Esse é o princípio, aquele texto bonitinho, abre aspas, ouve luz. No lance aqui da inércia é esse daí, abre aspas. Quando qualquer corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se o conjunto de forças que nele atua tem resultante nula. Para explicar essa lei, precisamos de ter a noção do que a inércia significa. Fica mais fácil, né? Inércia é a oposição, a resistência de qualquer corpo em relação à alteração da sua velocidade, correto? Então, inércia, explicando ali no mais básico possível, inércia é a oposição, a resistência de qualquer corpo em relação à alteração da sua velocidade. Como assim, professora? Espera aí que já a gente vai explicando aqui. O conceito aqui de inércia, gente, a primeira lei, não tem nenhum número que você vai trabalhar, mas é algo conceitual. Por isso, vamos open your mind. Vamos abrir a mente, que eu vou precisar disso de vocês. Olha lá. Vamos lá. Quando a força resultante de um corpo é nula, nós vamos falar que a FR, força resultante, é igual a 0, porque ela é nula, beleza? A sua velocidade não varia. Lembra que a gente estudou velocidade em aulas passadas? Ele não tem variação de velocidade. Variação de velocidade era o ΔV, né, professora? É exato, ele não varia essa velocidade. Ou seja, se o corpo está em repouso, permanecerá em repouso, certo? Então, se o corpo está em repouso, ele permanece em repouso. E outra interpretação que a gente tem, ou se o corpo está em movimento, ele permanecerá em movimento, com velocidade constante e trajetória retilínea, certo? Pegaram isso? Quando eu falo na inércia que a força resultante do corpo é nula, eu estou dizendo duas situações.
Ou esse corpo está em repouso e vai permanecer em repouso, ou ele está em movimento e vai permanecer em movimento com velocidade constante. Mas vai falar, mas professora, você disse que a velocidade não varia. Sim, não tem aquele ΔV. Lembra o que era ΔV? Não é a variação da velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial? Nesse caso aqui, a velocidade é uma só, é constante. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento com velocidade constante. E trajetória retilínea, ou seja, em movimento. Prof, acho que travou. Eu também acho que travou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Voltou, agora sim. Eu vi aqui. Aqueles momentos legais para dar emoção, né, da internet. Aqui. Voltamos. Então, vamos lá. Para que haja alteração da velocidade do corpo, é necessário que se exerça sobre este corpo uma força. Calma aí que as coisas já vão esclarecer, vocês vão achar muito legal. Olha só, a inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto maior a massa de um corpo, mais difícil se torna alterar a sua velocidade. Olha só que interessante no desenho aqui. É mais fácil parar um ratinho, certo? O ratinho tem sua massa e está ali correndo com sua velocidade, do que parar um touro. Perceberam isso? Porque um touro tem uma massa muito maior, certo? Perceberam essa diferença? Professora, você pode parar de compartilhar, tá tendo compartilho de novo? Para mim não está aparecendo. Ah, deu bug aqui no compartilhamento? Calma aí, deixa eu voltar aqui. Obrigado. De nada. E agora voltou? Opa, tá voltando aqui, gente. Agora foi, prof. Aê, valeu, gente. Ou seja, deixa eu voltar então aqui nas últimas linhas que eu estava falando. Para que haja alteração da velocidade do corpo, no caso aqui, quando ele diz que ele vai permanecer em movimento, né? É necessário que se exerça sobre este uma força. E aqui a gente explica que a inércia de um corpo depende da sua massa. Quanto maior é a massa de um corpo, mais difícil vai ser de se alterar essa velocidade desse corpo. Por isso que no desenho que eu mostro, é mais fácil você parar um ratinho do que um touro, certo? Ambos têm massa, ambos têm velocidade, só que a massa do rato é menor que a massa do touro. Correto? Certo, gente? Vamos aqui animar as coisas e aí vocês vão se esclarecer mais ainda sobre inércia e vão achar bem divertido. Olha só. O que ele diz aqui pra gente, né? Olha só. Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso. Lembra ali naquela declaração? Olha só, se o corpo está em repouso, permanece em repouso, certo? Porque aqui a força resultante é nula. Então, aqui, na ausência de forças, um corpo em repouso, uma velocidade igual a zero, né? Que é o corpo em repouso, continua em repouso. E um corpo em movimento continua em movimento, que é todo aqui movimento retilíneo uniforme. Como assim, professora? Vamos dar esse caso aqui do nosso amigo skatista. Um corpo em movimento permanece em movimento. Tá vendo aqui? Ele parou, ele travou aqui na pedrinha. O que acontece com a pessoa? Ela continua em movimento. Certo? Quem já caiu da bicicleta, freou e foi lançado? Ou até no skate aconteceu essa reação? Ou então, vai ser também um slide aqui que eu vou explicar para vocês. No cinto de segurança, você às vezes esqueceu de colocar o cinto. Na primeira freadinha que seu pai deu, você não foi para frente? Você não permaneceu em movimento? Certo? Então, isso é a inércia. Certo, gente? Isso é a inércia. Um corpo, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso. E em movimento, ele vai continuar em movimento. Que é o caso aqui dos nossos dois casos aqui do skatista aqui. Certo? Pegaram isso da inércia? E qual que é o grande lance, então? Vamos lá. Olha só.
tem uma das características, né? Ele vai ter velocidade constante em todo o percurso, quando ele está em movimento, essa velocidade é constante. E se essa velocidade é constante, sua aceleração é zero. Lembra lá nas aulas passadas, para a gente encontrar a aceleração, quem que tinha que variar? ΔV por ΔT. Nesse caso, não tem essa variação da velocidade. A velocidade é um valor ali fixo, constante. Então, por isso, não tem aceleração. Isso são algumas características da primeira lei de Newton, certo? E para deixar as coisas bem mais claras a respeito, olha só uns exemplos práticos que a gente tem no dia a dia, que você nunca percebeu. Quem já estava ali no busão, ali, né, tá ali mó lotado, e de repente você está apoiando ali, você está em pé, quem nunca entrou num ônibus lotado na vida, não sabe o que é, tá ali lotado ali, o cara freou, você estava parado, você continuou em movimento, certo? Até que uma força, né, algo te mude, às vezes aí você esbarrou na outra pessoa, que esbarrou na outra pessoa, e aí todo mundo se voltou a equilibrar, correto? Outra situação também que acontece, andando de cavalo, às vezes o cavalo está meio arredio, ele para seu movimento, o que acontece com você? Você continua em movimento até que você encontre o chão. O que acontece nessas situações são o princípio da primeira lei, é a inércia. Olha no caso ali do nosso GIF, ali do nosso querido menininho ali na neve, alegre e feliz, ele esqueceu de colocar a mão e foi, certo? E foi. Por quê? Isso é o que acontece na inércia, um corpo em movimento continua em movimento até que algo o pare, certo? No caso, até que acontecem acidentes às vezes, já viu? Acidentes desse tipo, a pessoa está levando alguma coisa em cima, essa coisa em cima tá ali no movimento, só que não está bem travada. E por que essa coisa sai para o outro lado, né? Continua esse movimento? Por causa da inércia. Um corpo em movimento permanecerá em movimento até que algo o pare. E esse movimento é retilíneo, olha só, é retilíneo e a velocidade é constante, certo? Perceberam bem as situações do dia a dia? Agora pode ficar aquela dúvida, professor, eu entendi a situação da inércia em movimento, mas em repouso, como que isso acontece? Espera aí, vamos continuar aqui novamente. Temos aqui o caso do cinto de segurança. Galera, o cinto de segurança é uma coisa muito comentada na primeira lei de Newton. Por quê? Usa-se o cinto de segurança no carro porque se o mesmo parar rapidamente, como por exemplo numa batida, você, por inércia, tende a manter a mesma velocidade do carro que tinha antes da colisão. Então, se o carro está a 100 km por hora, você não está de cinto, o carro parou e ele teve uma batida de 100 km por hora, seu corpo é lançado a 100 km por hora. Por isso que tem a importância do cinto de segurança. Por isso, para quem anda de moto, tem a importância também de usar todo aquele equipamento. Porque na moto, quem vai sofrer toda aquela reação é o corpo. Por isso, muito cuidado. São bons mesmo, até do risado, viu, Eric? Mas por isso, quem anda de moto, muito cuidado, porque é o corpo todo que sofre, mesmo você com capacete, o resto do corpo é difícil de proteger, certo? E olha só, vou explicando aqui, né? Você, por inércia, tende a manter a mesma velocidade que o carro tinha no instante da colisão. E seria projetado para frente. Você é projetado para frente, é que nem no caso ali do burrinho, né, do cavalo. Se o cavalo parou, você é projetado para frente. O carro parou ali na situação lá, olha lá. Nosso amigo ali não travou bem o seu cinto, né? Ele beijou ali o vidro ali, certo? Isso num carrinho elétrico de boa, ele devia estar a 5 km por hora. Imagina isso, né? No carro de verdade, né? Por isso, muito cuidado, não esqueçam de colocar o cinto, né? Que o que não acontece quando você coloca o cinto, porque é essa força externa atuando que te segura, ele te segura naquele tranco. Por isso que dá um trancão mesmo. Não sei se você já teve
alguma experiência que às vezes dá um susto, freio do nada, você sente aquele tranco do cinto de segurança. E graças a Deus isso é uma coisa, né, que com os testes, né, eles foram através da inércia, vendo como evitar esses tipos de acidente. Correto? Bom, e agora quando está em repouso? Como que a gente conhece a inércia em repouso? Bom, em repouso acontece todos os dias, gente. Olha só. E aí, bro, a nossa amiga preguiça também é lei. Por quê? De acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em estado de repouso tende a permanecer em repouso. Então, se bate aquela preguiça lá de manhã, de levantar da cama, e sua mãe fala, vamos, acorda, temos que levantar, não sei o que. Você fala, mãe, é inércia, mãe, a culpa não é minha, é inércia. Por quê? Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso até que algo atue em cima, correto? Isso também é a nossa inércia. Então, você pode dar aquela piada nerd ali na hora. Ô, prof, eu tenho uma pergunta. Diga. Tipo assim, ó, digamos que você tá parado, né? Você tá lá, ou sentado, tá levantado e tá parado. Uhum. Aí chega alguém e te empurra. Não é você que vai cair? Sim, é você que vai cair, porque é uma força externa, e aí é que aconteceu. Como essa coisa do repouso. Você está ali em repouso até que veio, como o Gilberto diz, né, a força da mão da sua mãe. Aí te deu um movimento. E você vai nessa situação sua que você está em pé e alguém deu um empurrão, você vai. Aí já é outro caso da lei da inércia também. Você vai continuar em movimento até que você encontra o chão, certo? É que nem no caso do skatista lá, certo? Você vai permanecer em movimento até algo que te pare. Correto? Então, o movimento de alguém que me empurrou faz com que eu me movimente até eu encontrar uma posição que eu pare, isso? Até você encontrar, ou você cai no chão porque perdeu o equilíbrio, né? Alguém te empurrou, ou então alguém veio e segurou você, né? Ou você conseguiu se segurar em alguma coisa, correto? Sim, isso é meio estranho porque na minha cabeça parece que não faz muito sentido, sabe? Que, tipo, como se uma coisa que fosse parada, se alguém viesse em movimento, não acontecesse nada, sabe? Tipo, isso que ainda tô meio confuso, mas deu pra entender a tua explicação, sim, prof. Nós vamos ver na próxima aula já daquelas situações da segunda lei, vamos ver como calcular essa força que atua e fez você entrar em movimento. Entendeu? Vamos na segunda lei, a gente tem o cálculo dessa força que atua em cima da pessoa para fazer ela entrar em movimento, tá? Já na inércia, é aquela coisa, se você está em repouso, permanece em repouso. Se você está em movimento, vai permanecer em movimento até o lance lá da freada no carro. Até que você ou se esbarre no chão, ou você com o cinto, uma força externa, é o cinto, te trave. Certo? O Daniel tem uma dúvida? Daniel? Acho que não. Bom, gente, além disso daqui, né, nossa amiga preguiça, aí tem um outro slide aqui, né, um outro... Prof, Diga. acho que ele quis dizer o comentário de antes que ele tinha feito, antes da minha mensagem. Ah, tá, agora entendi. Ah, sim, exatamente. É o lance lá, né? Se vocês vão estar sujeitos à força da mão da mãe, né? Certo. Olha só também outro GIF aqui do nosso amigo Garfield, muito utilizado também agora para inércia. Nossa, o John diz ali, você é preguiçoso? Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Gente, imagina você responder assim para sua mãe, aí o negócio ferve, né? Preguiçoso? Estou testando a primeira lei da física. E ele chama preguiçoso 3 vezes, parece até o Sheldon. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Aí pode ver até uma perguntinha. O Gerhard está certo sobre isso?
o que você vai dizer? Sim, Gertrude está dizendo a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Um corpo em repouso permanece em repouso. Por isso que ele está ali, fazendo seu experimento científico. Beleza, gente? Beleza, prof. Bom, gente, nossa, até que foi muito rápido. Gente, essa foi nossa aula, eu achei até que ia ser um pouco mais extensa, até dei um intervalo. Vocês têm alguma dúvida, assim, em homenagem aqui, né, a todos os apaixonados? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa do tema aqui que ficaram em dúvida a respeito? Foi bem tranquilo até, prof. Bom, deixa eu parar aqui, então, a gravação, tudo tranquilo. Então, gente,